Colossenses 1, versículo 9, diz: Por essa razão, desde o dia em que ouvimos sobre isso, não paramos de orar por vocês, pedindo especificamente que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade dele em toda sabedoria espiritual, com discernimento dos propósitos dele e entendimento das coisas espirituais, para que vocês andem de maneira digna do Senhor, demonstrando caráter admirável, coragem moral e integridade pessoal para agradá-lo completamente em todas as coisas, dando fruto em toda boa obra e crescendo continuamente no conhecimento de Deus, com fé mais profunda, discernimento mais claro e amor fervoroso pelos preceitos dele. Então, essa é a versão ampliada. Aliás, quero ler outra escritura, Efésios 1, 15. Desde que ouvi pela primeira vez sobre a fé forte de vocês no Senhor Jesus e o amor de vocês pelo povo de Deus em todos os lugares, não parei de agradecer a Deus por vocês. Ele está falando isso aos discípulos, ao povo da igreja, aos crentes. Oro por vocês constantemente, pedindo a Deus, o glorioso Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que dê a vocês sabedoria espiritual e discernimento para que cresçam no conhecimento de Deus. Oro para que os corações de vocês sejam inundados de luz, para que vocês possam entender a esperança confiante que ele deu àqueles que ele chamou, seu povo santo, que é a rica e gloriosa herança dele. Também oro para que vocês entendam a incrível grandeza do poder de Deus para nós que cremos nele. Esse é o mesmo poder poderoso que ressuscitou Cristo dos mortos e o colocou no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Hoje vou ensinar sobre crescer no conhecimento de Deus. Então, estamos vendo Paulo, estamos vendo ministros do Ministério Quíntuplo agora na igreja do Novo Testamento orando pelos crentes e ensinando a importância de crescerem no conhecimento de Deus. Crescerem no discernimento para estarem mais nas coisas espirituais. O entendimento deles crescer. Então, isso nos mostra a grande importância de conhecer Deus. Entender as coisas espirituais, como as Escrituras diz. Quando você entende as coisas espirituais, quando você tem o conhecimento de Deus, você vai poder agradar a Deus, você vai conseguir viver de forma moralmente correta e fazer o que Deus está pedindo e estar na vontade dele. Amém? Então, o que é o conhecimento de Deus, primeiro de tudo? Número um, é o coração de Deus. Primeiro de tudo, conhecer o próprio Deus. Temos que conhecer Deus e então vamos entender o reino dele. Vamos entender os caminhos dele. Vamos entender as coisas espirituais que vêm dele. Então, é muito importante que você tenha conhecimento do coração de Deus e que você mantenha esse conhecimento, que você não o esqueça. Então, o coração de Deus é cheio de amor, sem julgamento, sem condenação, diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que ele não está julgando você por cometer um erro. Ele tem graça por você. Ele entende que estamos em uma guerra espiritual. Então, ele não está esperando perfeição imediata quando você se torna um crente. Ele sabe, ele entende. Ele mesmo veio em carne como Jesus. Jesus veio em carne como totalmente Deus, totalmente humano. E ele passou por tentações, ele passou por sentir muita fome, ele passou por esse desconforto e dor e sofrimento no jardim de Getsemane. Ele ora ao Pai: Tira de mim este cálice, Senhor, mesmo sabendo que isso não era vontade de Deus. E então ele diz:
Isso é o que eu desejo. Estou orando isso, estou pedindo isso, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Então, ele entende nossas fraquezas, ele entende tentações, ele entende que estamos em uma guerra espiritual. Então, ele não está julgando você quando você comete um erro. Ele está procurando arrependimento. Agora, existe o julgamento de Deus que vem depois que vivemos nossas vidas e morremos. E diz que palavras serão julgadas, as palavras negativas que falamos serão julgadas. Mas quando nos arrependemos, ele apaga todas elas. Esse julgamento vem quando não há arrependimento. Mas se vivermos uma vida de arrependimento, se vivermos uma vida de entrega e obediência, então Deus lava todos os nossos pecados. Todos os seus pecados são lavados. Todos eles. Mas você tem que viver uma vida de arrependimento, uma vida de entrega. E então não há julgamento. Para os que estão em Cristo Jesus, não há condenação, diz a Bíblia. Não é simplesmente que não há condenação, é que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, para os que estão vivendo rendidos a Deus, para os que estão vivendo uma vida de arrependimento contínuo, quando isso for necessário. Amém? Então, esse é o coração de Deus. Ele é cheio de amor, ele é cheio de graça, ele é cheio de compaixão, ele é cheio de misericórdia. E ele é uma pessoa real. Ele não é apenas um senhor que impõe coisas só porque quer, só porque pode. Tudo que ele pede para você fazer tem um propósito. Tudo que ele pede para você fazer tem um propósito e é para o seu bem. Ele não tem todas essas regras sem propósito, que você simplesmente tem que seguir sem motivo e que tiram a alegria da vida. Esse não é Deus. Cada mandamento que ele tem para você é para a sua proteção. É um mapa para receber liberdade e então manter a liberdade e andar em vida abundante. Amém? Então, Deus é maravilhoso e magnífico. O amor dele é algo que nem conseguimos compreender. O amor dele é tão incrível por você e por cada pessoa neste mundo. Ele é somente bom. Qualquer mal que acontece neste mundo não vem de Deus. Não é Deus, é o diabo. Deus é somente bom. Os pensamentos deles para você são somente bons. Os planos deles para você são somente bons. Quando você comete um erro, os pensamentos dele para você ainda são somente bons. Porque eu sei os planos que tenho para você. Não apenas para os que são perfeitos, isso nem existe. Eu sei os planos que tenho para você, todos vocês, aqueles de vocês que me seguem, diz Deus. Esses planos não são para te ferir, mas para te dar esperança em um futuro, para te fazer prosperar. Amém? Aleluia. Esse é o coração de Deus. E essa é a parte mais importante de ter o conhecimento de Deus, de ter o conhecimento do reino de Deus e das coisas espirituais. É ter esse entendimento de quem Deus é. O coração dele por você, o coração dele por todas as pessoas, o coração dele para o seu futuro, o coração dele por este mundo, o coração dele pela igreja. Amém? Parte do coração de Deus, o conhecimento de Deus, que é tão importante ter, é esse amor pelo povo dele. Esse grande amor pelo povo dele. Esse amor que ele tem pelo povo dele traz liberdade e cura. Ele ama tanto o povo dele que ele nunca quer que eles estejam em cativeiro do diabo nem por um dia. Ele quer que esse cativeiro do diabo seja quebrado da vida das pessoas. Existe uma diferença entre armas forjadas contra você e armas que prosperam. Ele permite que armas sejam forjadas contra você para testar sua fé. E ele te dá vitória quando você permanece firme e luta o bom combate da fé. Mas ele não quer que as armas prosperem. Sim, ele permite ataques do inimigo
mas é tudo para o seu bem. Mas ele não quer que nenhuma pessoa esteja em cativeiro do diabo. Ele permite que pensamentos ansiosos venham à sua mente, mas ele não quer que você fique preso ao espírito de ansiedade. Ele permite ataques de tentação virem do inimigo, mas ele não quer que você fique preso à dependência. Ele pode permitir que o inimigo envie pensamentos sombrios a você, mas ele não quer que você fique preso à depressão ou ao espírito de morte e suicídio. Ele permite que o inimigo traga ataques à sua saúde, mas ele não quer que você jamais fique preso ao cativeiro de enfermidade e dor. Você entende a diferença? Então, quando uma pessoa está em cativeiro do diabo, isso é como se fosse um 190 espiritual, emergência total, aos olhos de Deus. Essa pessoa precisa ser liberta. Eu era salva-vidas. Foi meu primeiro emprego na adolescência e o Senhor me deu essa visão ontem à noite, de que quando as pessoas estão em cativeiro, é como se estivessem lutando na superfície ou prestes a se afogar, ofegando por ar na água. E Deus escolhe usar vasos para libertar e curar pessoas. Ele escolhe colocar o poder dele neles e usá-los para expulsar demônios e curar os enfermos. Então, Deus nos chamou para curar os enfermos, expulsar os demônios, além de pregar que o reino dos céus está próximo. Isso faz parte da nossa grande comissão. E ele nos mandou ser salva-vidas no reino espiritual. Ele nos mandou estar prontos para salvar alguém. É Jesus quem salva, mas somos o vaso que ele usa para salvar. E esse é o nosso trabalho. Estar disponíveis e prontos, estar alertas para ver se alguém está se afogando em opressão demoníaca e enfermidade. E quando vemos eles lutando, somos chamados a pular nessa água e salvá-los. Somos chamados a expulsar os demônios ou apontá-los para onde o poder de Deus está se movendo. Apontá-los para onde podem ser libertos. E o que temos hoje no corpo de Cristo é muitos líderes, líderes cristãos e muitos apenas crentes que acham que está tudo bem fazer só o trabalho de salva-vidas tranquilo. Eu era salva-vidas e, graças a Deus, nunca precisei entrar na água. Nunca precisei resgatar alguém. Mas eu fui treinada para isso, eu estava pronta para isso, eu sabia que me inscrevi para isso e estava pronta. Eu não ia hesitar se tivesse que pular na água. Mesmo que fosse muito desconfortável e assustador e fosse muita pressão e responsabilidade. Então, eu estava pensando, o Senhor estava me lembrando de como ser salva-vidas era um trabalho tranquilo. Na minha cidade natal tem apenas 1.200 habitantes, nem tem sinal de celular até hoje. Era uma piscina municipal que nem ficava cheia. Meu trabalho era bem tranquilo e bem fácil. Só ficava sentada no sol e não precisava fazer muita coisa. Ande, por favor, use a escada. E isso era a maior parte do meu trabalho. Mas sabe, era tranquilo, era divertido até. Não tinha partes desconfortáveis realmente. E o Senhor me mostrou ontem como muitos cristãos querem essa vida. Querem a vida tranquila de salva-vidas. Elas não querem pular na água e se desconfortar. Levar as pessoas até onde o poder de Deus está. Falar que o avivamento é real agora e que as pessoas podem ser libertas se posicionarem onde o poder de Deus está se movendo. Falar isso hoje em dia leva à perseguição de alguma forma.
Porque o inimigo odeia isso mais do que qualquer coisa. Ver o povo de Deus livre. E quando você fala e aponta o caminho da liberdade, ele não vai gostar. O inimigo vai querer te silenciar, o inimigo vai querer te impedir de fazer isso de novo. Então, hoje em dia, a estratégia do inimigo, a maneira como ele tenta te parar, geralmente é por meio da perseguição. Geralmente é por meio do espírito religioso. O mesmo espírito que vinha pelos fariseus acusando Jesus de estar com o diabo, de usar poder demoníaco, de ir contra a palavra de Deus. Esse mesmo espírito está agindo hoje. Esse é o principal espírito que o diabo usa para tentar impedir que as pessoas sejam libertas, para tentar impedir que o avivamento se espalhe. É o espírito de medo e intimidação que vem por meio da perseguição. Então, há muitos crentes, há muitos líderes cristãos que acham que está tudo bem, porque estão fazendo o seu trabalho de salvar vidas. Estão pregando, estão fazendo muitas coisas boas, estão cumprindo o seu trabalho. Mas tem gente se afogando. Tem gente se afogando e você está olhando para o outro lado. Isso é horrível. Mas há muitos crentes, muitos líderes cristãos que acham que está tudo bem olhar para o outro lado. Eles estão perdendo o conhecimento de Deus. Estão perdendo o conhecimento do coração de Deus. Tem testemunho após testemunho de impartição aqui. Ouvimos alguns hoje. Glória a Deus. Eu estou te dizendo, o corpo de Cristo inteiro agora, toda a igreja. Se as pessoas que nem sequer estiveram no seminário, nós ouvimos esses testemunhos. Sara, você compartilhou um ontem, talvez eu peça para você compartilhar na próxima semana. Ela acabou de compartilhar um ontem de uma amiga que ligou para ela. Ela foi guiada pelo Senhor para orar por ela. E ela ouviu que a amiga teve que parar o carro e ela estava dirigindo e começou a tossir, tossir. Ela estava sendo liberta, glória a Deus. Mas há esses testemunhos de impartição. Tem tantos testemunhos de impartição aqui, e essas pessoas que receberam impartição, muitas delas, a maioria delas, nem sequer foram ao seminário. A maioria delas não são ministros. O que eu estou dizendo é: você tem noção de como seria fácil e simples para líderes de igreja ao redor do mundo receberem impartição? Você não precisa de todas essas coisas para receber impartição. Você só precisa ter esse coração que vai e resgata alguém quando essa pessoa precisa ser resgatada, sem se importar com o que os outros vão pensar. Morrer para o seu ego. É isso que Deus está procurando. Um coração puro que se entrega a Ele, que se importa com o que Deus pensa mais do que qualquer outra coisa. Sem se importar com o que as pessoas pensam, sem se importar com o que vão dizer, sem se importar com as conexões que você vai perder, portas que vão se fechar na sua cara agora, porque essas pessoas não concordam com você, porque essas pessoas são religiosas. E ao ver isso, eu vejo pessoas aqui recebendo impartição com tanta facilidade. E é algo que entristece que pastores, que outros crentes não simplesmente se humilhem e simplesmente recebam para que possam resgatar as pessoas em suas igrejas. Ou até mesmo que não recebam impartição, que pelo menos falem: você precisa de resgate. Jesus pode te libertar. Eu ouvi testemunhos de muitas pessoas sendo libertas aqui, nesta igreja. Se a gente realmente agisse como um corpo unido, como foi planejado para ser. E eu poderia continuar falando sobre isso, mas eu já falei algumas semanas atrás. Em uma mensagem, uma palavra profética para pastores e líderes.
Mas é para todo mundo, não só para líderes. Então vá assistir essa mensagem de alguns dias atrás. Mas o coração de Deus é resgatar o povo dele, porque ele ama tanto o povo dele. A unção está aqui, a gente não precisa continuar orando por avivamento. A gente não precisa continuar orando para a unção vir. Ela já veio, ela já está aqui nesta terra. Deus já liberou no corpo de Cristo, não só aqui na igreja 5F. Essa unção é para ser compartilhada e passada, mas as pessoas têm que ter o coração de resgatar pessoas, de libertar pessoas, sem se importar com o que os outros vão pensar. Elas têm que se humilhar e serem puras para poder receber. Eu não posso simplesmente ir a cada prédio de igreja e dizer: eu libero a unção aqui, que o pastor agora ande nessa unção. Isso depende do pastor, do ministro. Deus só libera quando o coração pode simplesmente ser humilde e puro e entregue a Ele. Não é difícil fazer isso, mas você tem que fazer isso. Essa é a palavra, requisito. Amém? Então, esse é o coração de Deus. Que as pessoas sejam livres e curadas. Isso é tão importante quanto a salvação. Isso faz parte da salvação. Salvação, liberdade, cura, ser liberto do domínio do inimigo. Tudo isso é uma coisa só. A pregação do evangelho e da palavra. É por isso que Jesus, com grande comissão, disse: pregue que o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, expulse os demônios. Tudo junto. Ele não diz, principalmente pregue, às vezes expulse demônios, ou alguns de vocês, só os ministérios de libertação expulsarão demônios. Ele não diz isso, ele coloca tudo ali junto. E há um versículo nos evangelhos onde diz que Jesus ia de cidade em cidade pregando e, a letra E, expulsando demônios. Esse era o ministério de Jesus. Aleluia. Esse é o coração de Deus. Muitas pessoas estão perdendo esse conhecimento de Deus. Muitas pessoas estão fazendo coisas que aprenderam doutrina errada. Aprenderam doutrina religiosa errada. Gálatas 4, 8 até 9 e depois versículo 12. Mas naquela época, quando vocês não conheciam o verdadeiro Deus e não tinham relacionamento com Ele, vocês, gentios, eram escravos de coisas pagãs, que por sua própria natureza não eram e nem poderiam ser de Deus, nem poderiam ser Deus de forma alguma. Agora, porém, desde que vocês passaram a conhecer o verdadeiro Deus, por experiência pessoal, ou melhor, serem conhecidos por Deus. Como é que vocês estão voltando novamente para os princípios elementares fracos e inúteis de religiões e filosofias, aos quais querem ser escravizados de novo? Crentes, eu suplico, tornem-se como eu sou, livres da escravidão do ritualismo judaico e ordenanças. Nos dias de hoje, livres da escravidão da doutrina religiosa que foi empurrada para vocês. Esse vinho velho, esse lixo religioso que não agrada a Deus, que faz você andar em círculos de pecado, porque religião é escravidão. Esses rituais religiosos e tentar agradar a Deus por desempenho, por esforço próprio. Porque eu me tornei como vocês, gentios. Vocês não me fizeram nenhum mal quando vim pela primeira vez. Não façam agora. Então você encontra tantos crentes, tantos líderes cristãos. Eles estão olhando para o que a maioria está fazendo, e a maioria não está expulsando demônios, nem andando na unção. Mas tem muita gente famosa, tem muita gente com muitos seguidores, tem muita gente com muito sucesso no mundo cristão, e não estão fazendo essas coisas. Então, muitas pessoas não estão se humilhando para receber esse conhecimento maior do coração de Deus. E continuam nessa doutrina religiosa errada. Elas estão orando por horas e mais horas.
Acham que estão sendo grandes cristãos, mas, na realidade, estão perdendo o coração de Deus. Na realidade, não estão resgatando o povo de Deus. Estão pregando palavras bonitas enquanto pessoas estão se afogando em cativeiros e estão sorrindo bonito e estão pregando compaixão. Mas o povo de Deus está se afogando e nem consegue ouvir. A Bíblia diz, João 15:12, este é o meu mandamento. Amem uns aos outros da mesma forma que eu amei vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Então ele está dizendo para você, Jesus deu a vida pelos amigos dele. Ele entregou a vida física, literal. Mas ele está pedindo para você, está pedindo para nós também entregarmos nossas vidas. Não para sermos mortos, não. Tipo, como sacrifício. Jesus já fez isso. Mas a Bíblia diz que você não pode ser discípulo dele se não pegar a sua cruz e deixar tudo para segui-lo. Então, ele está chamando todos vocês para entregar a vida por seus amigos, entregar a vida por desconhecidos, por pessoas que são realmente filhos de Deus, que ele ama tanto, que estão se afogando. Entregar a vida como um salva-vidas entregaria por um estranho se afogando na piscina. Amém? Vale a pena a perseguição que é entregar sua vida. Vou ser usado como um vaso de Deus agora para libertar essa pessoa, seja expulsando o demônio depois de receber a unção ou levando a pessoa até onde o poder de Deus está se movendo, apontando onde ele pode receber libertação. Você está entregando sua vida. Você sabe que isso tem um custo. Quando eu estava treinando para ser salva-vidas e fiz a prova, tive que ir até o fundo de uma piscina de 12 pés, que é aproximadamente 3,5 metros de profundidade, e pegar um tijolo e trazer para cima nadando com ele nas costas. Foi muito difícil, foi muito desconfortável. E se eu tivesse que salvar alguém, eu estaria arriscando a minha própria vida colocando aquela pessoa em primeiro lugar. É isso que Deus nos chamou para fazer. Não ser cristãos confortáveis que não passam por nenhuma perseguição. Romanos 8:18, versão Passion. Estou convencido de que qualquer sofrimento que a gente enfrente não é nada comparado à magnitude da glória que está prestes a ser revelada dentro de nós. E essa é a minha mensagem. Eu oro para que as pessoas assistindo online, pessoas aqui, que são como o cristão confortável lá fora, que não estão entregando suas vidas pelo povo de Deus. Eu oro para que Deus abra os olhos de vocês e dê mais conhecimento sobre isso, sobre o coração de Deus e também esse conhecimento espiritual dessa escritura, que o sofrimento que você enfrenta, que vem da perseguição, eu sei que perseguição não é legal, perseguição é ruim. Eu posso te dizer isso. Isso é sofrimento. É parte do sofrimento que somos chamados a passar aqui na terra. Mas eu estou te dizendo, esse sofrimento que a gente enfrenta não é nada comparado à magnitude da glória que está prestes a ser revelada dentro de nós. A magnitude da glória de um avivamento se espalhando, de vidas salvas e entregues de verdade a Jesus, de vidas curadas, libertas e transformadas. Eu estou te dizendo, eu já passei por muita perseguição, mas essa glória que eu estou experimentando e ainda mais que virá, a glória de Deus que posso ver na minha vida, os frutos para a glória dele, é muito maior. Supera o sofrimento que tive que passar, o sofrimento da perseguição. É uma vida de alegria muito maior, glória muito maior. E mais importante, é a única vida em que você realmente agrada a Deus. Para de se enganar, sendo um cristão confortável,
fazendo seus rituais religiosos. Pare de se enganar. Você não está agradando a Deus. Conheça o coração de Deus. Cresça no conhecimento do coração de Deus pelo povo dele. Saiba o que realmente importa para Deus. Ele te designou para ser um salva-vidas no reino espiritual. Pule na piscina. Pule na água e resgate o povo dele. Você não está aqui para pegar um bronzeado e ficar bonito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a mensagem de hoje, Deus quer que você saiba a importância de crescer no conhecimento de Deus. Porque o que eu tenho compartilhado com você é que existem cristãos que já são cristãos há muito tempo, existem até cristãos bem-sucedidos, influenciadores, líderes cristãos que têm conhecimento tão limitado de Deus. Eles são limitados, têm conhecimento limitado do coração de Deus. E você vê o quão perigoso isso é, o quão prejudicial isso é quando você simplesmente não tem o conhecimento do coração de Deus, do que realmente importa para ele. Ele não se importa com seus rituais religiosos. Ele não se importa com quantas horas você está orando e lendo a Bíblia e todas as coisas que você está pregando, se você não está resgatando o povo dele que está em cativeiro, guiando-os para serem livres. Como ter o conhecimento de Deus? Como crescer no conhecimento de Deus? A Bíblia é muito clara sobre isso. Ela diz, Mateus 3:10. Os discípulos vieram até ele e perguntaram: "Por que você fala ao povo em parábolas?" Ele respondeu. Então, Jesus está dizendo isso, porque o conhecimento dos segredos do reino dos céus foi dado a vocês, mas não a eles. Versículo 13. Mesmo vendo, eles não veem, mesmo ouvindo, eles não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Vocês estarão sempre ouvindo, mas nunca entenderão. Vocês estarão sempre vendo, mas nunca perceberão. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles mal ouvem com os ouvidos e fecharam os olhos. Caso contrário, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se voltariam, e eu os curaria. Mas bem-aventurados são os seus olhos porque veem, e os seus ouvidos porque ouvem, pois, em verdade lhes digo, muitos profetas e pessoas justas desejaram ver o que vocês veem, mas não viram, e ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Então ele está dizendo: bem-aventurados são vocês, seus olhos veem. Ele está dizendo: outras pessoas não veem porque os corações delas se tornaram insensíveis. Como os corações se tornam insensíveis? Pela escolha da pessoa. Pela escolha de não se humilhar. Simples. É isso. Faraó. Faraó recebeu muitas oportunidades. Muitas oportunidades para se humilhar, para humilhar o seu coração e ser obediente a Deus. Deus deu a ele chance após chance após chance. Não foi só para qualquer coisa. Não foi só para Deus mostrar os sinais e maravilhas no Egito e a quantidade deles. Deus estava continuamente dando a Faraó o livre arbítrio, uma escolha. Falando, revelando-se a ele, mostrando-se, revelando a si mesmo, dando a ele uma oportunidade de ter entendimento de Deus, de que ele era real, de que ele era todo-poderoso, de que ele era o único Deus e que os outros deuses eram lixo e que ele deveria obedecer a ele. Deus continuou se mostrando. Deus continuou trazendo destruições diferentes sobre a terra. Não foi tudo de uma vez. Faraó apenas continuou escolhendo manter o orgulho. O filho dele não precisava ter morrido. Todos os primogênitos não precisavam ter morrido. Mas Faraó escolheu isso. Ele escolheu que o coração dele se tornasse insensível.
Quando os discípulos voltaram de expulsar demônios pela primeira vez, uma das primeiras coisas que Jesus diz é: Pai, eu te louvo por esconder essas coisas, as coisas espirituais que continuamos ouvindo nessas escrituras, das pessoas sábias e orgulhosas, e por revelá-las somente aos humildes e semelhantes a crianças. Então a palavra é muito clara. Os puros de coração verão a Deus. Os puros de coração terão entendimento, terão mais conhecimento de Deus, conhecerão mais a Deus, compreenderão mais Ele e os caminhos dele. É muito simples. E ser puro é uma escolha, não é questão de sorte, não é que algumas pessoas nascem com isso e outras não. Ser puro de coração é uma escolha. Todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. E Deus é tão bom que busca as pessoas, se revela, leva elas ao arrependimento se elas apenas escolherem. Todo mundo pode escolher isso. Todo mundo pode escolher isso. Todo mundo pode escolher receber o conhecimento das coisas espirituais que essa escritura está falando, o conhecimento dos segredos do reino dos céus. Então, é assim que você vai ganhar conhecimento e é assim que você vai continuar ganhando mais e mais conhecimento. A mensagem de hoje, a mensagem que Deus tem para você é que Ele quer que você continue crescendo em conhecimento todos os dias. Nunca se torne estagnado, mas continue crescendo, porque é assim que você vai permanecer na vontade dele e ele poderá te usar ainda mais poderosamente a cada dia, à medida que você se torna mais espiritual. É assim que você se torna mais parecido com Cristo. É pelos seus olhos se abrirem mais para quem ele é. Porque quando você consegue ver quem ele é, então você pode imitar isso. Quando você vê quem ele é, quando você vê o coração dele, então você sabe como você deve ser aqui na terra. Como Jesus realmente é. Que ele realmente é assim, tão bom, cheio de amor. Quanto mais seus olhos espirituais se abrem, mais você vai conseguir amar as pessoas melhor. Você vai vê-las como Deus a vê. Quanto mais seus olhos espirituais se abrirem, mais sua fé vai crescer. Mais você não vai ceder à tentação de reclamar e sair da vontade de Deus quando as coisas não acontecerem no seu tempo. Porque seus olhos se abriram para realmente entender o quanto Deus é bom, o quanto ele é fiel, o quanto os caminhos dele são perfeitos, o quanto o tempo dele é perfeito, o quanto ele está no controle, o quão grande ele é. Quanto mais seus olhos espirituais se abrirem, então, para seus olhos espirituais se abrirem mais e mais, isso é a coisa mais importante. É como você verá mais o amor de Deus. E como então você vai poder amá-lo de volta da melhor forma. E como você será o melhor vaso dele. E estará na vontade dele. E vencerá o diabo. Quanto mais seus olhos se abrirem para quem Deus é e quão grande ele é, você verá quão pequeno o diabo é. E ele nunca mais vai conseguir te alcançar. Ele nunca mais vai te incomodar. Você vai se levantar mais alto com confiança piedosa. Você vai andar melhor na sua autoridade. Mais cobras e escorpiões você vai pisar. Aleluia. Aleluia. Então, para crescer nesse conhecimento, sempre você precisa permanecer puro de coração. Você precisa continuar se humilhando. Quando começar a sentir pensamentos de direito surgindo, pensamentos de inveja surgindo, pensamentos de impaciência surgindo. Isso é como se fosse um 190 espiritual. Isso é um alerta vermelho. Deveria ser como um alarme de incêndio tocando. Tipo, ah, não, eu não vou voltar atrás. Preciso continuar avançando. Deus abriu meus olhos para quem Ele é, que Ele é digno da minha entrega. Que eu não mereço nada. Então, por que eu estou me sentindo com direito? Por que estou sentindo inveja?
Saiam daqui essas mentiras. Aleluia. Porque eu estou sentindo impaciência. O tempo de Deus é perfeito. A razão pela qual a promessa ainda não aconteceu é porque ela me esmagaria se viesse agora. Ela não duraria se viesse agora. Quando ela vier, será no tempo perfeito de Deus e será protegida. E nós vamos aproveitá-la da melhor forma. Será a coisa mais linda quando vier no tempo de Deus. Por que estou impaciente? Isso me leva à próxima coisa importante. Não só precisamos continuar avançando, mas precisamos garantir que não estamos voltando para trás. Você precisa garantir que não está perdendo o conhecimento que ganhou. Porque você já tentou de lembrar de algo de 10 anos atrás e é meio assustador porque você não consegue lembrar certas coisas? Você lembra de estar em algum lugar, mas não lembra com quem estava. E eu fiz isso outro dia e fiquei tipo, uau! Porque não é importante lembrar, nossa mente não consegue armazenar todas essas informações. A gente não foi feito para guardar cada detalhe da vida inteira, sabe? Então, o que a gente lembra é o que valorizamos, as memórias que são importantes para nós. E quando Deus abre os seus olhos, você tem que escolher manter essa memória. Você tem que escolher manter esse conhecimento que você não tinha antes, mas que um dia você recebeu. Você tem que escolher continuar meditando nisso. Você tem que escolher continuar se lembrando. Ah, é, eu costumava estar em trevas nessa área. Eu não entendia as coisas espirituais nessa área. Mas então Deus abriu meus olhos. Eu costumava ser morno, eu costumava não entender realmente quão digno Deus é. Mas então Deus abriu meus olhos para ver quão digno Ele é da minha entrega. E que nada importa além de obedecê-lo. Houve um dia em que meus olhos se abriram. Você precisa lembrar desse dia, você precisa renovar sua mente para aquele conhecimento específico que Deus te deu nesses dias que mudaram sua vida. Esses dias que mudaram tudo. Caso contrário, você pode voltar atrás, pode virar uma memória perdida, aquele conhecimento que você tinha recebido. Provérbios 2:1. Meu filho, se você aceitar minhas palavras e guardar meus mandamentos dentro de você, para que seu ouvido esteja atento à sabedoria hábil e piedosa, e aplicar seu coração ao entendimento, buscando isso conscientemente e com empenho. Sim, se você clamar por discernimento e levantar sua voz por entendimento, se você buscar sabedoria hábil e piedosa como busca por prata e procurar por ela como por tesouros escondidos, então você entenderá o temor reverente do Senhor. Isso é adorá-lo e reconhecê-lo como verdadeiramente maravilhoso, e descobrirá o conhecimento de Deus. Aleluia! Então você tem que estar buscando essa sabedoria. De acordo com essa palavra, seu ouvido tem que estar atento à sabedoria hábil e piedosa. Você tem que buscar esse entendimento conscientemente e com zelo. Aleluia. Você precisa buscar essa sabedoria e valorizá-la como prata. Amém? Colossenses 3:8 diz: Mas agora livrem-se completamente de todas essas coisas: ira, raiva, maldade, calúnia e linguagem obscena, abusiva, suja e vulgar da sua boca. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram do velho eu com suas práticas malignas e vocês se revestiram do novo eu espiritual que está sendo continuamente renovado no verdadeiro conhecimento à imagem daquele que criou o novo eu. Aleluia. Então, você tem que continuamente renovar sua mente para se revestir do novo eu espiritual. Quando você se torna crente, você tem um novo eu. O novo eu, o novo. Você é uma nova criação. Mas esse é o primeiro dia dos seus olhos espirituais se abrirem e o conhecimento de Deus entrar em você. Só o primeiro dia. É uma jornada a cada dia de buscar a Deus. Quando você busca a Deus com todo o coração, então você o encontra. Então, à medida que você continua buscando a Deus, você encontra mais dele. À medida que você continua buscando a Deus, seu conhecimento de Deus e do reino de Deus e das coisas espirituais e dos caminhos dele aumenta. Continua aumentando. Então, você vai se encaixando no seu novo eu, mais e mais cada dia. Então, você tem que continuar renovando sua mente de acordo com a Escritura diz: revista-se do novo eu. Então, estou te dizendo, quando os anos passam, você realmente tem que fazer uma disciplina para se revestir do novo eu espiritual. O aspecto do seu novo eu espiritual que você recebeu no primeiro dia ou no primeiro ano.
Porque quando seus olhos se abriram pela primeira vez para o quanto Deus é digno da sua entrega e tudo que você quer fazer é agradá-lo, isso é tão nítido na sua mente, o fogo no seu coração todos os dias, no começo. Mas depois que o tempo passa, você vai ter que tomar a decisão de se revestir novamente do seu novo eu espiritual. Porque a vida é feita de montanhas e vales. E eu já vi esse padrão na minha vida. Eu vi nas montanhas, eu tenho esse fogo arrebatador por Jesus. Ah, é só esse fogo para agradar Ele. Está tão nítido na minha mente, e eu percebi que nos vales eu tenho que tomar a intenção de me revestir do meu novo eu. Porque no topo das montanhas, tudo é fácil, tudo é empolgante. Mas nos vales as coisas parecem secas. Naturalmente parecem secas. O deserto é seco. Mas quando você se reveste do seu novo eu, você vai beber do poço que nunca seca. Aleluia. Aleluia. Mas é a sensação natural. É como quando você sai da casa e está tão quente, você pensa, diferente de um dia lindo e normal em Los Angeles. Tipo, uns 22 a 24 graus. É como nos vales, você precisa fazer uma intenção ainda mais firme de se revestir do seu novo eu. Senão, você vai voltar para trás. Eu lembro dos 4 anos e meio servindo a Deus, quando comecei a andar no meu chamado e comecei a igreja. 4 anos e meio antes do avivamento acontecer. E eu estava segurando essa promessa de que o avivamento ia acontecer. E eu estava com essa expectativa de que ia acontecer, tipo, toda semana, por anos. E a igreja foi ficando menor e menor a cada ano durante esses anos. E eu lembro que muitas vezes vinham pensamentos na minha mente, pensamentos de condenação, tipo, talvez eu esteja fazendo algo errado. Talvez seja por isso que não está acontecendo. Não sei, espero que eu esteja agradando a Deus. Mas eu não tenho certeza, porque estamos ficando menores. Talvez eu esteja fazendo algo errado, sabe? Realmente havia condenação ali. E eu já tinha sido liberta dessas vozes de condenação no passado. Eu já tinha sido liberta anos antes. Mas com o passar do tempo, eu estava naquele deserto profundo. O inimigo veio. Por um tempo ele virá. A Bíblia diz que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. O Espírito Santo levou ele até lá. E no momento de vulnerabilidade, no momento de fraqueza, o diabo veio. Porque ele sabia que as chances eram maiores nos momentos fracos e de fraqueza. E Jesus venceu e derrotou o inimigo, passou no teste, e a Bíblia diz que o diabo o deixou por um tempo. Então o diabo vai voltar de tempos em tempos. Então eu já tinha sido liberta da voz da condenação. Essa era a coisa que eu mais lutava antes de me render a Deus, antes de ser batizada no Espírito Santo e me render a Deus. Eu estava completamente livre disso, mas aí passaram alguns anos e a igreja foi ficando menor e menor e menor. E o inimigo veio e eu ouvi essas vozes. E então, o avivamento aconteceu e Deus cumpriu a promessa. E foi como um topo de montanha. Eu realmente senti tanto o amor de Deus. Eu senti tanto o amor de Deus quando a promessa se cumpriu. Foi como se Deus estivesse falando comigo. Você foi fiel e posso confiar isso a você. Posso confiar isso a você. Foi como se Deus estivesse me dizendo que eu o estava agradando. E foi tão fácil sentir o amor de Deus. E nenhuma condenação naquele topo de montanha. E eu vivi outro tipo de deserto na minha vida depois disso, um tipo diferente de deserto. Outro tipo de espera por uma promessa que você acredita que vai se cumprir mais cedo.
eu vi o diabo tentando voltar com aquele mesmo esquema. E Deus abriu meus olhos à importância de se revestir do seu novo eu. Porque haverá momentos no topo das montanhas em que você não vai sentir condenação ou qualquer outra coisa que você costumava lutar. Você simplesmente não vai sentir nada disso. Seus olhos estarão tão abertos ao amor de Deus, à verdade dele, aos caminhos dele, tão abertos. Mas então, no vale, haverá uma tentação. O inimigo vai tentar voltar com aquelas velhas maneiras. Não é tão natural sentir o amor de Deus no vale. Mas o amor é o mesmo, independente disso. Isso ele me ensinou. Quando cheguei naquele topo da montanha e a promessa se cumpriu, isso me ensinou uma lição para o futuro. Deus estava tão orgulhoso de você naquela época. Deus estava tão orgulhoso de você no vale. Mas você não estava tendo essas bênçãos externas que mostram que Deus está orgulhoso de você. Mas isso não era sinal de que você estava fazendo algo errado só porque estava no deserto. Esse é o amor de Deus, ele está orgulhoso de você. Mas você tem que tomar a atitude de se revestir do seu novo eu, de se lembrar do conhecimento de Deus, dos caminhos dele, do reino espiritual, de como o inimigo trabalha, de como o inimigo ataca no deserto. Quando você ainda não recebeu a promessa e ela ainda não aconteceu por muitos anos, o diabo vai tentar atacar, o diabo vai tentar te tentar com impaciência, vai tentar te fazer reclamar, vai tentar com condenação, fazendo você pensar que está fazendo algo errado. O diabo vai tentar te tentar e fazer você pensar que a vida não está tão boa assim, tentar te distrair de ver o quanto você é abençoado agora. Por ter Jesus na sua vida, por ter liberdade que antes você não tinha. E todas as outras bênçãos diferentes que Deus te deu, provisão, família, amigos. Então, essa é a mensagem de Deus para você hoje. Ele não quer que você volte para trás. Ele quer que você cresça continuamente no conhecimento de Deus, mas você tem que fazer esse trabalho de renovar sua mente continuamente com o que Deus já te mostrou. Amém? Glória a Deus. Segunda Pedro 1:19. Por causa dessa experiência, temos ainda mais confiança na mensagem proclamada pelos profetas. Vocês devem prestar muita atenção ao que eles escreveram, pois as palavras deles são como uma lâmpada brilhando num lugar escuro, até que o dia amanheça. E Cristo, a estrela da manhã, brilhe nos seus corações. Então, uma das áreas do conhecimento de Deus, quando fala sobre o conhecimento de Deus, está falando sobre o coração dele, mas também está falando sobre os caminhos dele, os princípios espirituais dele. Porque ele não se move e não faz a obra dele nessa terra de forma aleatória, caótica, do nada. Mas ele é verdadeiramente um Deus de ordem. Ele é um Deus de princípios. Ele se move de um certo jeito, de certos jeitos. Então, uma grande parte desse entendimento é isso. Isso é o vinho novo. Isso é o vinho novo. Quando falamos sobre vinho novo, estamos falando sobre os caminhos de Deus, os princípios de Deus, os segredos do reino. Quando Jesus fala sobre o conhecimento dos segredos do reino, ele está falando sobre os caminhos dele e os princípios dele. Para resumir, alguns dos caminhos e princípios principais dele aqui na Terra, um deles é que ele escolhe usar vasos para se mover com poder, para colocar o poder dele dentro. E ele se move através deles, como vemos com Pedro, como vemos com Paulo, como vemos com todos os apóstolos. Outro dos princípios dele, ele tem o princípio de equipar os crentes. E isso é para todo crente estar plantado em uma igreja, a igreja que Deus chamou você, que é ungida, que carrega realmente o poder de Deus e os segredos do reino, as chaves do reino. Esse é o jeito e o princípio de Deus de equipar os crentes. Os crentes vindo à igreja, sendo discípulos de verdade e recebendo o ensino. O equipar, por meio do ensino dos servos ungidos de Deus. Tem outros princípios sobre semear e colher, tem princípios sobre o poder do sacrifício e o que isso gera, a colheita que isso traz.
E eu tenho muitos ensinamentos sobre isso. Eu ensino sobre esses princípios em detalhes no meu livro Desbloqueie Sua Libertação e também na minha playlist do YouTube Como Receber Libertação Completa. Mas isso faz parte do conhecimento de Deus, que é tão importante. Entender os caminhos de Deus. Porque é assim que você acessa a vida abundante e é assim que você pode ser um vaso de Deus de verdade, carregando o poder dele e andando na vontade dele. Amém? E então, com um dos princípios dele de como ele equipa o corpo, um dos princípios é como ele equipa o corpo através do ministério quíntuplo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, de acordo com Efésios 4. Então, essa escritura que eu acabei de ler sobre valorizar essa palavra vinda dos profetas, isso é tão importante para ganhar esse conhecimento e para manter esse conhecimento. Esse é o coração humilde que te ajuda a ganhar mais conhecimento. Essa é uma das formas de acessar esse conhecimento, uma das formas de se humilhar para receber esse conhecimento. É valorizando as palavras de Deus. Isso é o rema, a palavra de Deus em tempo presente, falada por verdadeiros servos ungidos de Deus, seu líder na igreja. Então, quando você vai à igreja, você ouve a palavra e valoriza como sendo a palavra de Deus, você leva isso a sério, você faz disso prioridade, você é um verdadeiro discípulo que estuda aquela palavra, que medita nela, que escuta de novo e que realmente aplica isso na sua vida. Essa é uma das grandes formas de você crescer continuamente no conhecimento de Deus. Amém?